E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Na paz de Jesus, tudo beleza? O Bahia toma de 4, mas já estava classificado. E o Vitória mete 3, mas não se classifica. É isso? Então, vida que segue, a bola que gira do Campeonato do Nordeste para o Vitória, e o Vitória se concentra agora para enfrentar o Bavi, que é a final do Campeonato Baiano. E vamos para um minutinho de prosa, mas deixe de eu fazer isso aqui primeiro. E aí, galerinha, beleza? Tudo bem? A gente acorda, né? A gente não dorme. Esses jogos às 21h30, meu amigo, eu não sei pra que esses jogos, viu? Como é que pode? Mas tá aí, o Bahia a gente já sabia que o Bahia, independente de qualquer circunstância, o Bahia não ia colocar seu time principal lá para jogar com o Botafogo da Paraíba. E a gente também sabia que o Vitória dependia disso. Né? O Vitória dependia disso. Mas cada um tem o seu trabalho feito, cada um faz a sua programação, e o caso do Bahia lhe deu a ele essa vantagem de poder escolher, nesse último jogo, dar uma descansada para a galera, porque lá atrás o Bahia se desgastou muito, né? Na temporada aqui agora do início, com a Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, teve jogos complicados, muitas viagens na sequência, e isso estoura o plantel. E o Bahia que vem usando 2 plantel. Aliás, o Bahia vem usando 3 plantel, porque no início do campeonato usou esses garotos, e no último jogo, agora, também usou esses garotos. Né? Os meninos, que é os pivete de aço. O Bahia colocou no dia de ontem e tomou de 4-0. Eu vi até torcedores dizendo, é para perder, torcedor do Bahia é para perder, questão de vitória. Isso é rivalidade e o torcedor tem sua razão desde quando não agrida ninguém, deixa o torcedor, seja de um lado, seja do outro. Tá certo? Mas a gente vai ver aqui agora com quem o Bahia vai jogar com altos, né? E o Vitória vai ter que se preparar para o Bavi. Tá ok? Então vamos que vamos, devagarzinho. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Agora, eu como torcedor do Bahia poderia também ser o Bahia. Eu vou falar agora dos 2 times, independente do que... É difícil você disputar um campeonato. Tem campo de futebol. Eu vou falar aqui até o que Léo Condé disse. Time de futebol que dentro do campo tinha até formigueiro. Então fica difícil, muito difícil, para um time de futebol, seja ele quem for, ter o palco mais importante, que é o estádio de futebol, dentro das 4 linhas, tudo deteriorado. Então, é difícil, porque os times de futebol, às vezes, defendem da prefeitura, depende daquele governo ali, e eles destroem o campo de futebol. E passa a entender para a gente até que é uma questão de... É intencional, não é. Não é intencional. Certo? Então, eu vou passar aqui agora o meu pensamento. Que times como esse, parceiro? O Bahia enfrentou isso. Se você olhar bem, o Vitória é o 5º colocado. 7 pontos a mais do que, acho que é o 4º colocado do grupo do Bahia. É ou não é? Deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui para que a gente... Deixa eu ver aqui como é que ficou essa classificação, para a gente trazer tudo isso. Segura um minutinho aí, que aqui eu vou trazendo devagarzinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer para aqui essa ideia aqui da Copa do Nordeste. Deixa eu ver aqui, porque a gente aí... É aqui, Lúcio? É aqui que você quer? Deixa eu ver um negocinho aqui. Não, não é aqui que você quer não, Lúcio. Não. Deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio, para que vocês tenham ideia. Porque a gente é torcedor, mas a gente sabe também que... Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer isso aqui para o nosso entendimento aqui. Porque é difícil você praticar futebol assim, né? O Bahia, que é um time técnico hoje, um time dentro das 4 linhas, um time razoável para bom, né? Vamos falar a magnitude aqui agora. Então tá aqui o resultado. O Sport com 17 pontos. O Botafogo
o Sport com 17 pontos, o CRB encerrou com 15 pontos, Botafogo da Paraíba 15, e Ceará também 15, o Vitória 14 pontos. Aí você vai aqui, o Maranhão também 14 pontos. O América de Natal, que ficou com 11 pontos, estou falando da chave do Vitória, ficou com 11 pontos. Confere? E o River tem 10 pontos. Essa é a chave A, é o grupo do Vitória. Esse é o grupo do Vitória, para você ter ideia. Quando a gente sai daqui e vai para o grupo, que é o grupo do Bahia, para você ter uma ideia. Olha aqui, deixa eu sair daqui. Peraí, pô. Atrapalhe não, filha da mãe. Certo? Quando a gente sai daqui e vai para o grupo do Bahia, a gente vê aqui que o Vitória é o quinto colocado com 14 pontos. Aí eu saio daqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, para você ter uma ideia que isso é independente de Bahia. Eu não estou aqui na condição de falar de Bahia, de Vitória, eu estou aqui na condição, mas eu tenho que ser. É um campeonato. Esse campeonato, se foi assim, eu não lembro. Se foi assim, eu não lembro. Mas esse campeonato, olha aqui, o Bahia tem 18 pontos. O segundo colocado é o Fortaleza. Olha, o Vitória tem 14. Eu não estou aqui para torcer para o Vitória, não olha isso não. Eu só estou falando que o avesso. Aqui, o Fortaleza tem 8 pontos. O quinto colocado lá do grupo de Vitória, que é o Vitória, e o outro, que é o sexto, tem 14. 6 pontos a mais do que o segundo. O Altos, que vai ser o adversário do Bahia, tem 8 pontos também. E lá você encontra o quinto e o sexto com 14 pontos. Está vendo aqui? O Náutico, 7 pontos. O dobro lá se tem. Então, isso é um indicativo que o grupo do Vitória foi um grupo mais forte em termos de classificação, mas que jogou um grupo contra o outro. E se você olhar aqui no grupo do Bahia, é só o vermelho, perdeu, porque o grupo outro lá foi um grupo mais forte. E além de tudo isso, eu, como torcedor do Bahia, digo, droga, rapaz, é um campeonato que foi feito esse regulamento e poderia ser ponto corrido. O Bahia estaria classificado do mesmo jeito. Encontrar uma forma, né, que você tira da classificação times com 14 pontos e classifica time com 7. Que é o quarto colocado do grupo do Bahia, que é o Náutico. Você tira time com 14 pontos, não está classificado, que é no caso aqui, são 2 times com 14 pontos, né? Que no caso aqui é o Vitória e o Maranhão. Ó, 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Você tirou o Maranhão também com 14 pontos, tirou o time com 11. Você tirou, olha, rapaz, veja como é a situação. O oitavo colocado do grupo de Vitória tem 10 pontos, cabra. O oitavo colocado do grupo do Vitória tem 10 pontos. O último colocado, lá embaixo, tem 10 pontos. No grupo do Bahia, o classificado e segundo colocado, essa é a verdade. O segundo colocado do grupo do Bahia tem 8. O último colocado do grupo do Vitória tem 10. O segundo colocado do grupo do Bahia tem 8. O terceiro tem 8. O quarto tem 7. Então, é preciso rever esse regulamento, porque hoje o que eu estou falando aqui agora, vocês podem me criticar. Torcedor do Bahia pode me criticar. É? Mas foi um regulamento, fila de uma puta, esse regulamento. Esse regulamento aí é de sacanear mesmo, cara. Mas tem que falar a verdade. É por isso que eu sou às vezes criticado, ninguém se inscreve no meu canal. Aí eu sou criticado, a galera não se inscreve no meu canal, nem do Bahia, nem do Vitória, mas não se estresse com isso não. Já lá, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, minha resenha. Pronto, se eu estou fazendo o que eu gosto, acabou. Então, não acho justo que um time, o último colocado de um grupo, tenha 10 pontos, e do outro grupo, com 8 pontos, seja o segundo, com 8 pontos, seja o terceiro, com 7 pontos, seja o classificado. Eu poderia estar aqui falando a verso. Aí o cara diz assim, não, torcedor do Bahia está chorando porque o leite está derramado, o gato chorar no pé do caboclo. Não, é o contrário. Eu sou o melhor de todos os times. De todos os 16 clubes, o Bahia foi o melhor. Tá certo? Então eu estou falando aqui porque o meu time foi o melhor. Mas eu tenho que ser justo, um regulamento fila de uma mãe, cabra.
Um regulamento filho de uma puta, esse regulamento feito aí. Não vale a pena isso. É preciso rever esse regulamento da Copa do Nordeste. Ah, mas não tem calendário, não tem data. Tudo bem, inventa alguma coisa, mas não pode ser assim. O Campeonato Brasileiro Série A, Série B, é um campeonato de ponto corrido. Então aqui era para ser 15 jogos. Vamos aqui, eu não sou quem faz tabela, não sou magnata, não sou nada disso. Eu organizo também campeonatos, né, também de futebol. Mas só observe bem, quantos jogos o Bahia fez? O Bahia fez 7 jogos, como também os outros times lá, todo mundo fez 7 jogos. Confere? Aí o Bahia vai fazer o que agora? A semifinal, depois vai fazer a final. Quando você soma tudo isso, poderá dar 10, 11, 12 jogos. Droga, se você pegar, vamos lá, se você pegar e fizer ponto corrido, se você pegar a Copa do Nordeste e fizer pontos corridos, é como se fosse uma única tabela, como é o Brasileiro Série A e Série B, o time vai fazer quantos jogos? 15 jogos. Cada time vai fazer 15 jogos. Vai ter sacrifício um pouco maior? Vai. Aí você vai dizer, mas a apresentação dos jogadores é em janeiro, o cara acaba em dezembro ali, tem que se apresentar. Tudo bem, eu concordo plenamente. Não vai ter vaga, não vai ter tempo. Eu posso estar falando aqui uma bobagem, que eu não entendo bem. Mas observe bem, quando você vai somar todos os jogos até ser campeão da Copa do Nordeste, você pode estar encontrando aí entre 13 e 14 jogos aí. E se você fizer ponto corrido, você faz o quê? Você faz 15 jogos. Então vamos supor que tenha mais 2 jogos aí, mais 2 jogos no final aí, e vai fazer 7 com mais 3, 10, tal. Você encontraria uma forma de encontrar uma vaga para mais 5 jogos e fazer a Copa do Nordeste ponto corrido. O primeiro, já está dizendo, é como se fosse o brasileiro, é campeão, meu amigo. O segundo, terceiro e assim sucessivamente. Mas fazia um campeonato com 15 jogos. Tá certo? Fazia um campeonato com 15 jogos. As equipes iriam se poupar, como o Bahia se poupou, formou 2 times. O Bahia teve que disputar esse ano até agora, o Bahia usou 3 times. O Sub-20, que é garoto até 16, 17 anos. O Bahia disputou a Copa lá de São Paulo, os garotos de 16 anos ficaram aqui para jogar aqueles primeiros jogos com o Jequié ali, 16, 17 anos. O Bahia disputou a Copa São Paulo. Então o Bahia usou nesse campeonato baiano de Copa do Nordeste, usou 3 times. O Vitória poderia fazer isso, aí você vai dizer, mas os outros times não tem 3 times, só tem mal um. É problema deles. O problema é deles, cabra. Mas é injusto, cabra. Eu sei que o torcedor do Bahia está achando que eu estou defendendo. Eu não estou defendendo nada nem ninguém, cabra. Eu estou falando de um campeonato da Copa do Nordeste, que é um campeonato bom de se assistir. Confere? É um campeonato bom de se assistir. E a gente fica nessa, né? Então tá aí. Essa é meu desafeto com essa situação. Confere? Não pode isso, cabra. Então tá aí. Jogando com o Sub-20, que o Bahia fez isso, e se tivesse mais, se fosse a Copa do Nordeste ponto corrido, nós estaríamos como estamos. Mas, evidentemente, ficaria uma mata melhor para disputar. Ah, mas tem rebaixado? É problema rebaixa. É como se fosse um brasileiro, e não com 20, e sim com 15 times. E encontra calendário. E diz para as equipes, prepare 2 equipes, viu, que vocês vão disputar o regional de vocês, e vai ter a Copa do Nordeste. Mas aí o cara tem 15 jogos, o cara trabalha pensando em 15 jogos. Entendeu? Eu sei que o torcedor do Bahia... não estou aqui falando de torcendo por Vitória, não. Estou falando de um regulamento injusto, filha de uma puta esse regulamento. Você tem um time último colocado de um grupo com 10 pontos e tem o segundo colocado do outro grupo com 8 pontos, é o segundo. O cara com 14 saiu, com 7 o cara fica. É injusto, não é? Eu estou falando isso aqui agora porque pode ser que no Bahia também vai acontecer isso. Só que o Bahia tem 2 plantéis. O Vitória também tem 2 plantéis, porque o Vitória contratou 20 cacetada jogadores.
Então, quando você sabe que você tem uma competição com 15 jogos, que é na cada Copa do Nordeste, os times se preparam melhor. E esses campos de futebol, meu amigo, é uma droga, é uma merda. Alguns campos de futebol não valem nem a pena. Hein? Então, o que acontece? O Vitória ficou de fora da Copa do Nordeste. Aí é problema dele. Ele fez o planejamento dele, fez seu planejamento, mas lamenta muito de ser eliminado. Aí o técnico Vitória. São coisas do futebol brasileiro. Você com 14 pontos. Hein? São coisas do futebol, 14 pontos. Você desclassificar uma equipe que poderia ser o Bahia com 14 pontos. Quando, no mesmo campeonato, uma equipe se classificou com 7, é injusto, cara. Me desculpe, é injusto pra caralho isso aí. Eu, como torcedor do Bahia, ficaria virado no mói de coentro com isso. Tem alguns campeonatos que tem essas proezas, né? Quem faz o regulamento, infelizmente. Mas não adianta o Vitória ou qualquer outro chorar. Foi feito dessa forma, né? E não tem como correr. Agora, quem dirige o futebol tem que pensar nisso. Sobre os jogos que passaram para a eliminação na fase de grupo do Nordeste, o Léo Condé, agora falando, citou o empate, ele acha que esses jogos foi quem tirou a vitória. Né? Copa do Nordeste, o Léo Condé citou o empate de 1-1 contra o Náutico no Barradão. E um pontinho lá na frente. Mas só que aí vem aquilo que eu falo aqui. A gente fica preocupado em Bavi. Parece até que se a gente ganhar o Bavi, que a gente vai ganhar o Bavi, parece que a gente resolveu o problema do ano todo do brasileiro que vem pela frente. Não, é apenas uma falsa ilusão. Porque para os outros times que estão lá do Sul, Bahia e Vitória, Sport, Náutico, é tudo um lixo, que é assim que eles pensam. E nós temos que se tornar forte, independente de quem seja, Bahia, Vitória, Náutico, Sport, Santa Cruz, porque eles pouco se lixam pra gente. Mas aqui o Sport, se jogar com o Náutico e ganhar, é o magnífico. O Bahia, se ganhar do Vitória, o Vitória é o magnífico e vice-versa, magnífico. Para Corinthians, São Paulo, Santos, pessoal, isso é ele bota na cabeça que isso é ninguém, é um nada. É um campeonatozinho de esquina vagabundo na cabeça deles. E nós temos que se tornar forte para enfrentar essas pessoas, para enfrentar esses caras. Vem um campeonato brasileiro aí pela frente, não é fácil. Não é fácil. Certo? Após o Bavi e as partidas fora de casa contra o Altos e Juazeirense na segunda, né? No Juazeirense, segundo o treinador rubro-negro, que é o Condé, os Campos Juim passaram, né, pesaram para a queda do Vitória. Os Campos Juim pesaram para a queda do Vitória. E para o Bahia também, que conseguiu se classificar por conta desse revezamento constante que foi feito. E o Vitória se estourou. Né? Que se estoure lá, como o torcedor do Bahia, que se estourou. Mas o que eu estou aqui falando é no geral. Eu estou aqui reclamando de uma coisa no geral. Não pode ter um campeonato desse assim. Com times sem condição nenhuma. Teve alguns jogos, né? Que, pelo amor de Deus, é difícil você jogar. Muito difícil. Né? Custa a classificação de qualquer time jogar em campo ruim. A gente fica triste por uma competição que é a Copa do Nordeste, um campeonato que eu gosto muito mais do que o Campeonato Baiano, porque a gente encontra times um pouco melhor. Poderia ser um campeonato motivado, financeiramente melhor, vitrine melhor, para tudo melhor. Mas, pelo amor de Deus, uns campos, fila de uma rapariga esses campos, cara. Uns campos péssimos, uns campos ridículos. Certo? Uns campos ridículos. São campos, é fora do comum. Aqui, o que ele fala aqui também. Né? O contra o Altos, no Piauí, sem tirar o mérito do adversário, tá vendo aqui? Não estou tirando o mérito do adversário, mas o campo tinha cupim, formiga e abelha. Ah, você está falando tal. Não, o Bahia vai jogar com Altos. O Bahia não vai jogar com Altos? Vai jogar com Altos.
Então, o que eu estou falando aqui, eu estou falando em defesa do Bahia, em defesa do futebol do Norte e Nordeste. Lá em Altos, que é o adversário do Bahia, e no Piauí, sem tirar o mérito do adversário, mas o campo tinha cupim, formigueiro e abelha. O Bahia não vai jogar lá? O Bahia jogou lá, aliás, vai jogar aqui. Então, assim, como é que você vai enfrentar um time onde o campo do futebol, não é porque o jogador de lá queira, não, onde o campo do futebol tem abelha, tem cupim, tem formiga, tem a peste toda. Você vai jogar num campo desse como, pelo amor de Deus, cara? Então é preciso rever isso. Não faz sentido esse negócio. Como também o campo de Juazeiro. É preciso ver isso, pelo amor de Deus. Juazeiro é uma cidade grande daquela. São campos impraticáveis, que custa um trabalho de 6, 7 meses de um time de futebol. Quebra jogador, destrói jogador. Estamos falando aqui no geral. Eu não estou falando aqui em defesa do Vitória. Eu estou falando aqui no geral. Estou falando aqui do Bahia também, que enfrentou esses campos merda que não presta para nada. E aí você queima todo um trabalho. Você destrói todo um trabalho. Eu estou falando aqui, eu gosto da Copa do Nordeste porque é um campeonato bom de se assistir, com os times melhor. Mas os campos de futebol que esses times estão jogando é ridículo. É melhor botar na rua, mandar o prefeito da cidade fechar uma avenida e dizer, joguem aqui, que é melhor do que o campo do futebol. Tá certo? Porque, pelo amor de Deus, fica difícil você praticar futebol desse jeito. Muito difícil. Muito, muito difícil você praticar futebol desse jeito. O Bahia deu sorte porque tem os meninos e tem um plantel mais equilibrado, né? Mais equilibrado. Deu oportunidade a todos para se apresentarem. Ninguém pode reclamar de nada disso. Os meninos se apresentaram, fizeram a sua parte, jogaram, né? E com esse resultado o Bahia vai enfrentar o Altos, mais quarta de finais. Enquanto o Botafogo da Paraíba, do qual ganhou do Bahia, enfrenta ao Náutico. Ambos duelos serão disputados em jogo único. O próximo desafio do Tricolor será diante do Vitória no domingo, dia 31 do Barradão, em partida válida pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Entendeu? O que o jogador quer, é claro, evidente, que ele é profissional, ganhar por aquilo que ele trabalha. Mas pelo menos times de futebol que vão disputar uma competição dessa, pelo amor de Deus, uns campos de futebol lascado, arrombado, fodidos campos de futebol. Não há trabalho, não há planejamento que se faça. Parece que o único adversário, parece que entre o clube com quem vai jogar, os dois, o time de determinados locais, tá? Onde o campo é barreado, diz assim, olha, nós vamos jogar com 2, viu? E eles com 1. Por quê? O nosso time contra o dele e o campo favorável a gente. Que é uma merda alguns campos. Tá certo? Que é uma porcaria alguns campos. Não faz sentido. Um time de futebol investe, faz um trabalho danado para enfrentar uns campos de futebol lascado, arrombado. Não vale nada. Bota para jogar no quintal de alguém lá. Acho que o campo de várzea daquele município, daquela cidade ali, é melhor do que esse campo que diz que é para profissional jogar. Porque independente se o time da casa tira proveito disso, mas ele, como o time da casa, eu tenho certeza que ele não tem a condição de manter um gramado de futebol. Porque fica difícil, cabra. Muito difícil. É duro. É duro você ver o último colocado de uma chave com 10, o último colocado de uma chave com 10 e um outro. e um outro. O desclassificado com 10 e o segundo colocado na chave com 8 classificado. Faz sentido isso? Não, regulamento que foi aceito assim e assim continua. Certo? Você já fez sua declaração de imposto de renda? Ainda não? Vai se lascar. Não tem para onde correr.
vai se lascar. É? Vai. Vai se lascar. Vai. Eu vou lhe dar uma boa dica, tá certo? Centro Contábil de Campinas. Você precisa ter, se você, seja lá, se você é autônomo, se você não é empresário, não é nada, você precisa declarar seu imposto de renda. Tem alguns casos que não, mas você tem que declarar. Em outros casos, são diversos casos. Você tem empresa, mas não tem um contador. É problema seu, você vai se arrombar. Não tem para onde correr, vai se lascar. Você engana, mas não por muito tempo. Ah, mas eu sou MEI, não tem que declarar. Quem lhe disse isso, cabeça de bague? Você tem que declarar sim. Ah, mas eu tenho uma pessoa que faz isso para mim. Uma hora vão lhe puxar seu tapete. Uma hora vão lhe lascar. Tá certo? Você está precisando de um contador para fazer sua declaração de imposto de renda, para fazer todo o trabalho contrário da sua empresa, seja ela micro, seja ela MEI, seja ela o que for? 719-9925-1154. 9925-1154, Everaldo Cruz, contador, beleza, para vocês, tá bom? Então fica aí a nossa situação. Indignação com um campeonato bom, gostoso, mas campo de futebol barreado e um critério fila de uma rapariga, cabra. Porque uma hora o Bahia vai sair por conta disso também. Porque aceitaram um regulamento que, pelo amor de Deus, o regulamento vagabundo esse. Você pode dividir esse campeonato, fazer só uma única, encontrar com um pouquinho de aperto, um pouquinho de sacrifício, dá mais uma apertada, são 16 clubes, faz ponto corrido de 15 jogos. E os clubes começam a se preparar melhor, ter 2 plantel. Um para disputar aquilo, outro para disputar aquilo. E o campeonato um pouco mais longo, mais dinheiro. Ah, mas não vai encontrar porque tem o Copa do Brasil. Copa do Brasil também encerra. O Campeonato Brasileiro, quando ele começa, eu vou dizer uma coisa para você. É um jogo numa semana, outro no outro. Um jogo numa semana, outro no outro. Só depois lá de alguns 8, 9, 10 jogos, 12 jogos, que começa a ter 2 jogos na semana, às vezes. Então, tem sim calendário. É porque faz o seguinte, ó, deixa todas essas... É a cabeça deles. Lá, deixa essas porcarias acabar. Campeonatos regionais, não sei o que lá. Deixa tudo isso acabar. Esses negócios aí, Copa do Nordeste, essas coisas que não dá importância. Não queremos trazer isso para calendário já no Campeonato Brasileiro, não. Eles não querem isso, não. E aí faz esse aperto. E injusto. Super injusto. Super injusto. O Bahia podia estar de fora. E eu estou aqui falando pelo Campeonato do Nordeste. Eu não estou aqui falando de nada. Eu não estou aqui falando criticando Fortaleza. Eu não estou criticando Sport. Eu não estou criticando Bahia. Não estou criticando Vitória. Eu estou falando do regulamento da Copa do Nordeste, que é um regulamento fila de uma puta. Tá certo? É um regulamento fila de uma rapariga, esse regulamento. Então tá aí pra vocês. Tá bom? Me desculpe. O Bahia vai jogar com altos. Tá certo? Vai sair tudo direitinho na tabela e a gente acompanha. Bahia fez o jogo para o seu gasto. Tomou 4-0. Não tem que se queixar de nada, porque a gente vai se queixar que a gente já sabia que foi para lá para cumprir tabela. Ah, mas isso foi um prejuízo para outros? Problema dos outros. Não tem nada a ver com isso. A gente trabalhou para não ter esse problema, não foi? Pronto, foi o que a gente fez. Para ter uma folga na tabela, porque agora vem um jogo difícil, que é o Bavi. Vem a final do Campeonato Baiano. E é isso que o Bahia vai se concentrar. E a bola rola e o couro come. Quem não aguentar a porrada que se deite. Mas tem que rever essa Copa do Nordeste. Tem que fazer alguma coisa nessa Copa do Nordeste. Não pode ficar desse jeito, esse regulamento pífio. Uns times de futebol com os campos de futebol lascado. Não tem nada para ser. Não estou dizendo jogador profissional, não tem nada para esse campo de futebol, alguns desses campos de futebol, ter espetáculo de profissionais de futebol, que são os atletas. É uns campos lixo. Me desculpe. Obrigado a todos.